prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu. Obrigada aí pelo convite, Wesley. Eu estou muito feliz para vir aqui falar de um assunto que eu vivo, né? Porque eu estou no climatério, eu tenho 46 anos, e que desde que eu entrei nessa fase, eu sou apaixonada por esse cuidado, sou apaixonada por estudar o climatério, a menopausa. Quando a gente vivencia, fica tudo mais fácil e a gente quer muito melhorar a nossa vida e a vida das mulheres, né, que estão nessa idade, que desejam ser cuidadas, que eu falo que não desejam ser tratadas, elas na verdade desejam ser cuidadas, né, para que elas de fato não precisem de um tratamento. Tudo se resume no cuidado. Exatamente. Mas que bom, que bom. Acho que assim, nada melhor do que vocês, mulheres, né? para estar falando isso aqui com autoridade. Por mais que nós homens estudamos, a gente vê na literatura, né? Eu atendo mulheres na menopausa, no climatério, vamos dizer assim, nessa transição. Mas a gente nunca vai saber o que que é estar nessa fase, né? Todas as sintomatologias. Então, vai ser de grande valia estar com você aqui. A gente preparou algo com muito carinho. Já falei para as pessoas aqui compartilharem todo esse conteúdo. Compartilhe aqui para sua amiga, para sua vizinha. E eu sei que essa fase não é uma fase fácil, e por isso que a gente vai estar falando aqui. E é um dos temas mais pedidos, tá, Fabiola? É um dos Que temas legal. mais pedidos. A gente preparou algo aqui com muito carinho para todos vocês. Fabiola, antes de mais nada, você deu uma introduçãozinha, você falou da sua vida, mas acho que é legal você falar que você é uma médica que mora em São Paulo, mas também está vindo aqui para o Espírito Santo. A gente está fazendo essa parceria. Acho que é muito importante você dar essa introdução falando sua área de atuação. Obviamente, você é ginecologista, obstetra, mas também agora está dando esse foco maior nas mulheres que têm essa necessidade de fazer essa visão sistêmica, que é a medicina integrativa, no qual nós somos apaixonados. Então, assim, eu sou Fabiola, eu formada aqui no Espírito Santo, sou formada há 22 anos, fui para São Paulo fazer residência, estou em São Paulo há 22 anos, fiz residência, depois eu fiz pós-graduação de ginecologia endócrina na Unifesp, fiz medicina integrativa pelo Einstein também. Fiz há 3 anos uma pós-graduação em medicina regenerativa no Instituto Lapidária, lá em Camboriú. Sou apaixonada pela obstetrícia, mas depois que eu fiz os 40 anos e eu comecei a sentir sintomas do climatério, eu fui procurar tratamento e eu vi que era muito contraditório, né? Era muito discutido, era muito polêmico, cada médico pensava de uma forma. E eu também tinha ali algumas crenças, porque se eu sou formada há 22 anos, né? O tratamento mudou completamente. E aquele médico que de fato não procura estudar, não procura especializar, possui crenças enraizadas que ele ainda precisa, né, mudar. Então, a dificuldade que eu tive foi a dificuldade que muitos pacientes, muitas mulheres encontram quando vão procurar um ginecologista. E aí eu fui estudar sobre nutrição, né? Fiz um curso com uma nutricionista para entender as melhores suplementações, fiz a medicina integrativa no Einstein e hoje eu estou especializando mesmo no climatério. Por quê? Porque eu Fantástico. queria ser a fonte de certeza daquelas mulheres que me procuravam, para eu poder entregar o meu melhor. E que fique bem claro, quando a gente vivencia, a gente não ouve só. É, a gente não quer só respostas, isso é comum, você está envelhecendo, isso é da idade. Não, gente, a gente não tem que aceitar isso, até porque quando a gente chega aos 46 anos, a gente está numa fase bem desafiadora, nessa fase do climatério, a gente tem filhos adolescentes, a gente já tem um casamento, muitas vezes, antigo, ou a gente está divorciando e está querendo um novo relacionamento, né? A gente está no auge do nosso trabalho, a gente não quer aposentar, só que a nossa produtividade ela cai, porque a nossa memória fica pior também. Então a gente quer estar bem, a gente não quer envelhecer como envelhecia uma mulher há 30 anos atrás. Então não dá para a gente receber as respostas de mulheres de 30 anos, que mulheres de 30 anos atrás recebiam. Isso é super importante. Então,
o meu apelo aqui para as mulheres que procuram médicos e que muitas vezes eles ouvem deles, olha, isso é da idade, isso é comum, não tem tratamento. Tem sim. Procure uma voz que consiga te responder aquilo que você precisa, sabe? Procure alguém que tenha empatia por aquilo que você está sentindo. E foi nesse caminho que eu, apaixonada pela obstetrícia, há mais ou menos 6 anos, mudei para essa parte do climatério. E é tão interessante, Wesley, que as minhas amigas que formaram comigo, médicas que formaram Isso é comigo, legal. hoje meu público, eu tenho muito público de médicas. Por quê? Porque procuram outros colegas que não as ouvem e existem, né, aqueles preconceitos e elas falam, não, eu vejo você, você tá bem, você tá feliz, você faz exercício físico, você vive aquilo que eu quero viver. Então elas procuram para o que você faz. E isso é super importante. Então, procurem pessoas que vivem aquilo que você quer viver, né? Procurem pessoas que estão onde você quer estar. Isso é super importante até quando você vai no médico, né? É. E até quando eu vim aqui para o Espírito Santo e eu procurei uma parceria para trabalhar, eu encontrei na Clínica Shank, eu encontrei no Wesley uma linha de cuidado que é aquela que eu faço. E isso a gente se identificou muito, foi muito legal por causa disso. Eu poderia procurar outras clínicas aqui, mas eu falei, não, essa clínica do Dr. Wesley, ela trabalha na linha que eu acredito. E foi por isso até que eu procurei fazer essa parceria com vocês. Por admirar mesmo, por me inspirar. Obrigado. Eu procuro pessoas, eu procuro estar no meio de pessoas que me inspiram. Fantástico. A gente está muito feliz com essa parceria, viu, Fabiola? Bem-vinda de volta a Eu casa, também. né? Nada melhor É, do que morar nessa. A gente mora num lugar abençoado, que é o Espírito Santo, né? Meu Deus do céu, né? Você viveu 20 anos aí em São Paulo, mas sabe que morar aqui, a gente, querendo ou não, tem uma longevidade melhor por causa da sem qualidade de dúvida, vida, né? sem dúvida. Muito bom mesmo, Fabiola. E assim, é muito triste, viu? Só complementando a sua fala, é muito triste receber pacientes que já passaram por outros médicos e recebe uma informação, não, isso é da idade, isso tem que ser assim, você está envelhecendo, se acostume-se. É muito triste escutar isso. E aí realmente a pessoa não enxerga uma luz no fim do túnel, ela fica desesperançosa, ela se entrega. E o que a gente vai passar aqui para todos vocês que sim, né? É impossível você envelhecer sendo o mais jovem possível. É possível você envelhecer sem ter sintomas. E é claro que precisa de um cuidado, de uma visão sistêmica e de um tratamento especializado. E é isso que a gente vai estar falando aqui durante a live. Fabiola, aproveitando, né, existe muita dúvida entre climatério e menopausa, certo? Explica aqui para as mulheres, para as pessoas que estão nos assistindo, qual que é a diferença dos dois, porque gera muita dúvida, muita confusão. Será que eu estou no climatério? Será que eu estou na menopausa? E aí é importante a gente falar dessa parte de sintomatologia também, né? Já emendando uma segunda dúvida. Não é porque eu não tenho que esperar ter onda de calor para começar a tratar, né? Porque acho que é unânime para todas as mulheres. Ah, eu acho que eu estou na menopausa porque eu estou tendo calor. Mas a sintomatologia é muito mais abrangente do que isso. E aí realmente é importante estar dando essa clareza para todas as mulheres. Então, a diferença da menopausa e climatério e essa parte de sintomatologia. Tá. A menopausa, ela na verdade, ela é uma data. Ela é um diagnóstico que a gente faz quando a mulher parou de menstruar há um ano, né? Então, por exemplo, eu menstruei em março de 2025. Se eu não menstruar até março de 2026, minha menopausa foi em março de 2026. Ela não vai vir mais. Agora eu menstruei em março de 2025, menstruei em outubro de 2025, né? Vou menstruar agora em outubro de 2025. Aí a data volta para outubro, vai até outubro de 2026. Então, menopausa é ausência de menstruação por um ano. O que é o climatério? O climatério ele começa aproximadamente 10 anos antes da menopausa, por volta mais ou menos dos 40 anos. E essa confusão de conceito e de sintomas faz com que muitas mulheres nem procurem o médico porque elas nem acreditam que ainda estão nessa fase.
E como ainda existe aquele tabu, né? Nossa, eu estou perto da menopausa, eu estou no climatério, parece que você está envelhecendo. Isso retarda muito mais ainda a procura por um cuidado necessário, um cuidado personalizado. Então, o climatério ele começa aos 40, mais ou menos, 10 anos antes de você parar de menstruar, 10 anos antes da menopausa, e vem com vários sintomas que não é a ausência da menstruação. Às vezes, principalmente nessa fase, a gente pode ter ali uma fase de dominância estrogênica. O nosso estrogênio sobe muito, não é que ele sobe muito, né? É que os outros hormônios diminuem, né? Progesterona, testosterona diminui, e aí o nosso estrogênio fica dominante. E a gente começa a ter alguns sintomas. Os nossos ciclos começam a ficar irregulares e o fluxo menstrual ele aumenta bastante. Então, às vezes a pessoa fala assim: "Não, eu tô longe da menopausa, porque eu tô até menstruando muito, eu menstruo bastante. Eu às vezes menstruo 2 vezes no mês, mas não é essa primeira irregularidade menstrual, às vezes com encurtamento de ciclos e aumento do fluxo, já é um sintoma do climatério, tá? E às vezes também ela espera o principal sintoma que ela acredita que vai acontecer, e se ela não sentir, ela passou sem sentir nada pela menopausa. Por exemplo, ela fala assim: olha, eu não senti os calores. Nossa, eu passei pela fase do climatério, da menopausa, menopausei, tô menopausada há 5 anos, e eu não senti nada, só pelo fato dela não ter sentido calores. Tem que ficar claro que 80% das mulheres vão sentir os calores, que são os fogachos, né? Que é aquele calor principalmente aqui, sobe para o rosto, à noite, sudorese noturna. Então, 80% vai sentir isso, mas 20% não vai sentir. Às vezes eu pego mulheres com 45, 47 anos, ela fala: não, eu não sinto nada. Aí eu falo: então vamos conversar. Você dorme bem? Aí ela fala: não, eu acordo às vezes às 3 horas da manhã, às vezes eu tenho uma dificuldade de dormir. E aí a gente fala: e a memória, como é que tá? Você tá esquecendo o nome das pessoas? Às vezes você chega num lugar, não lembra. Ah, sim. Então já começa o esquecimento, né? O brain fog. E a libido, como tá? Ah, nossa, eu não consigo mais ver meu marido. E cansaço, porque nessa fase do climatério, um grande sintoma é o cansaço. Ela acorda indisposta, parece que não dormiu e às vezes, muitas vezes não dormiu mesmo, fadiga. E o humor? Como é que você tá? Uma irritabilidade, nessa fase até do climatério, antes da gente chegar na menopausa, os nossos sintomas da TPM, eles se exacerbam bastante. A gente tem muita raiva, a gente quer matar todo mundo que chega perto. E é por isso que não dá para ignorar esses sintomas, mas muitas vezes a mulher não relaciona que a queda de cabelo dela, que a falta de libido dela, que a falta de ânimo dela, que a irritabilidade que ela sente, um sono ruim, está relacionado já ao climatério. E é tão interessante, Wesley, que essas mulheres muitas vezes procuram um psiquiatra para tomar um remédio controlado, É o que mais né, dói em mim. para dormir, É. para ansiedade, para depressão, sendo que se ela fosse olhada com um olhar certo, com um cuidado certo, às vezes começar o tratamento do climatério já resolveria todos esses problemas. Então ela tem que tomar um remédio para unha, um para queda de cabelo, um para dormir, um para ter libido, um para ansiedade, um para o choro fácil. E aí é aquela sequência de medicações desnecessárias, sendo que se o tratamento correto fosse feito, ela não precisaria de nada disso. É, perfeito. Olha, você descreveu aqui 100% das mulheres que estão nessa fase que chegam lá na clínica, né? E eu já quero aproveitar aqui, pedir para as pessoas deixarem suas dúvidas, que a gente vai responder aqui durante a live, né? Porque é um tema que gera bastante dúvida e você colocou muito bem. E agora, tendo uma visão médica aqui, Fabiola, né? Você falou muito bem da sintomatologia e tal. Mas você também se baseia pelos exames laboratoriais, por exemplo, você vai ver ali, né? A mulher já está com todos os sintomas, mas tem duas visões, né? A mulher está com todos os sintomas, mas ela não está com os exames alterados, ela não está com progesterona baixa, ela não está ainda com estrogênio baixo, o LH, FSH nem subiu tanto, né? Então a gente tem esses dois lados. Exames
não alterados com sintomas e existem exames alterados sem sintomas, né? E aí, como é que você faz, do teoricamente? tratamento. Tá. O tratamento, você se baseia mais nos sintomas, você se baseia mais na parte laboratorial, enfim, eu acredito que eu sei qual que é a resposta, mas é legal os próprios colegas médicos aqui, né, entenderem isso. Porque não Sim. necessariamente você tem que esperar os sintomas aparecerem para você tratar, né? Ou, pô, tem que alterar exame aqui, assim, absurdamente para começar a tratar. Então, eu acho que isso faz parte da sua história também na transição de carreira. Quando eu falo transição de carreira, assim, é aquela ginecologia clássica para uma ginecologia mais moderna, né? Então, isso Isso. também faz parte da sua vida. É assim, Wesley, na verdade, quando a gente está na fase do climatério, nem dá para esperar os exames alterarem. Por quê? Porque a mulher que está no climatério, que ela não entrou na menopausa ainda, quando você faz a dosagem hormonal, se você faz em um mês, ela pode estar de um jeito, e se você faz no outro, ela já pode estar em outro. Por quê? Porque a gente tem ali a flutuação hormonal. E o nosso ovário, ele está entrando em falência. E o FSH, né, que é um hormônio que vem para estimular o ovário a produzir o estrogênio, a progesterona, a testo, o que ele faz? Às vezes ele pega áreas no ovário que teoricamente já não funcionam tanto, e aí, naquele mês, se você for dosar o estradiol dela, vai estar baixo. Mas no outro mês, vai estar bom. E é por isso que a gente ainda cicla de forma irregular. Então, principalmente no climatério, não dá para você basear em dosagens hormonais. E essa é uma grande falha de alguns colegas médicos. Por quê? Porque chega a mulher lá, às vezes, referindo vários sintomas, com os exames todos normais, e ela fala: Ó, então, mas não é da menopausa, não, porque teu exame tá normal. Não é assim. Não dá para ter esse olhar. Assim como com toda, às vezes, assim, a pessoa, depois da menopausa, os exames geralmente já vêm alterados, estradiol Sim. baixo, FSH baixo. E aí, nesse caso, já fica muito mais claro a necessidade do tratamento. O Uhum. tratamento, ele é individualizado, tá? É Isso uma aí. grande falha também as mulheres, na hora de começarem o seu tratamento, usarem remédios ou hormônios que a vizinha tá usando, que a tia tá usando. Ah, eu fui no médico, mas a consulta é cara, então ele passou isso aqui para mim, usa você também. E aí essa mulher que não teve esse tratamento personalizado, o que acontece com ela? Ela começa a ter efeitos colaterais, porque ela não conseguiu se beneficiar da terapia hormonal porque foi uma dose inadequada, administração errada. Então, assim, tem que ser personalizado. O que serve para uma não serve para outra, entendeu? Então, assim, não dá para você fazer o que o outro faz. Você é única, você tem sintomas únicos. Por mais que o climatério e a menopausa, ela vem para todas e o tratamento seja semelhante, a gente não sente as mesmas coisas em proporções diferentes. Nas fases do climatério, você vai ter tratamentos diferentes. As doses, elas precisam ser ajustadas, às vezes, em cada consulta, porque a gente trabalha com a menor dose necessária para o efeito desejado. Então, assim, eu posso começar com uma dose, daqui 2 meses você estar com outra. Exato. E por que, então, você passa isso para o próximo? Então, existem várias falhas que precisam ser corrigidas para que o tratamento seja perfeito. E a primeira delas é a individualização. E em relação aos exames, foi isso que eu te falei. Ele realmente não tem, a gente não tem como tratar exame, a gente não trata exame, a gente trata o paciente como um todo. Tá? E assim, quando você vai no médico, ele precisa saber o seu estilo de vida. Se o médico só pergunta os seus sintomas, só lê os seus exames e te dá um tratamento, mas ele não olha o seu peso, ele não olha se você trabalha ou não, ele não olha se você faz exercício físico, ele não pergunta da sua alimentação, ele não pergunta do teu sono, ele não pergunta do teu estresse, ele não está olhando para você, ele está É. olhando para o seu exame. Ele está olhando para os seus sintomas, mas ele não vê você integralmente. Então, numa consulta, gente, não tem como eu dizer assim, eu sinto isso, toma isso. Não tem como. A gente precisa entender que estilo de vida vem antes de tudo. O próprio tratamento da menopausa, que eu sou uma entusiasta da hormonioterapia, faço inclusive em mim, o tratamento da menopausa ele é multidisciplinar. E a terapia hormonal, ela é a cereja do bolo. Ela não vai fazer milagre sozinha.
Não É. pensa que se você não fizer a sua parte, a terapia hormonal vai resolver a sua vida, porque não vai. Não vai. E muitas vezes você vai colher só o efeito colateral da medicação, porque você não faz a sua parte. Então, é extremamente necessário a mulher que quer envelhecer com saúde faça a parte dela. E não entregue a saúde dela simplesmente a medicações. É. Perfeito o que você colocou, Fabiola. São os alicerces que a gente fala, né? Estilo de vida e a cerejinha do bolo é, obviamente, a terapia hormonal. Nunca deve ser invertido, o caminhão passar na frente dos bois. E outra coisa, é um tratamento de via dupla. É o médico e o paciente nessa parceria, né? Não adianta nada você não ter essa parceria, não confiar no seu médico e confiar na prescrição da vizinha, né? Engraçado, Fabiola, que esta semana eu atendi uma paciente, foi prescrito para ela os hormônios bioidênticos, e aí, depois de 2 dias, ela me manda uma mensagem através do WhatsApp da clínica, falando exatamente o que você falou. Ó, minha vizinha está tomando isso aqui, o que que você acha? Né? E aí, a vizinha está usando hormônio sintético da farmácia, né? Que nem vou falar o nome aqui, que existe vários aí, né? Timbolona, Libean e por aí vai. E aí ela falou assim, não, mas esse aqui é muito mais barato, que ela está se sentindo bem. E aí a gente tem que saber lidar com isso, que existe uma personalização, uma customização. Cada indivíduo é um ser único, não adianta, né? Você fazer algo para a Fabiola que vai ser diferente para minha esposa, que vai ser diferente para minha sogra, né? São fases totalmente diferentes. Então, é legal a gente ter essa visão. Primeiro, né? Customização, personalização, os alicerces, que são o estilo de vida, a reposição, ela é realmente a cerejinha do bolo. E por falar em reposição, teve uma dúvida aqui que veio exatamente no que você estava falando. Olha só que legal, né? A RR Brinquedos Radicais, eu não quero tomar hormônio, né? Tem outra solução? E aí vem uma pergunta: o tratamento de para menopausa só é possível através de reposição hormonal, Fabíola, né? Me conta aí o que que você acha. Olha, É muito abrangente isso aqui, não, né? eu vou dar a minha opinião, tá? Eu vou dar a minha Uhum. opinião baseada na ciência. E eu vou aproveitar e trazer um conceito aqui para você refletir, tá? Eu vou falar RR Brinquedos, mas fica para todas as mulheres fazerem uma reflexão. Há muito tempo, a gente acreditava que a menopausa e o climatério, ela era uma doença do ovário. E a gente acreditava que o Perfeito. fato de nós não menstruarmos mais, o único problema que a gente teria era não engravidar mais. E isso, gente, não é verdade. Os estudos já mostram que a menopausa ela é uma doença do cérebro. O porquê? Você tem uma falência ovariana, seu ovário para de funcionar, para de produzir os hormônios, mas a deficiência desse hormônio no seu cérebro vai causar efeitos indesejados e podem causar doenças. Primeiro, se você for para os sintomas, você vai ver quais são, a maior parte dos sintomas eles são cerebrais. E a gente tem insônia, né, que é do sono, os calores, eles são porque nossa área termogênica do cérebro, ela reduz. Então, os calores são cerebrais. O esquecimento, que é o brain fog, ele é cerebral. A labilidade de humor, a depressão, o choro fácil, tudo isso é cerebral, tá? Então, quando a gente faz a terapia hormonal, a gente aumenta o nosso nível de estradiol a ponto de diminuir esses efeitos cerebrais. Mas não só isso. Você previne a chance de ter, por exemplo, osteoporose, Hum. ter uma fratura de colo de fêmur. E além do que, você previne também, quando iniciada dentro da janela de oportunidade, o risco de doença cardiovascular. Uhum. E aí, eu perguntaria: por que não quero usar hormônio? Por que não usar hormônio? Existem sim outras soluções? Existem para contornar os seus sintomas, para tratar os seus sintomas. Ah, eu tenho insônia,
Eu posso tomar ali uma melatonina, eu posso tomar um magnésio, né? Ah, eu tenho uma libido baixa, você pode usar Maca, tribulus, justamente, você exatamente, pode vários usar fitoterápicos, né? fitoterápicos para isso. Então, assim, existe e que fazem muitas vezes parte, porque o suplemento, eles funcionam muito como cofatores, né? Ali de várias reações. Então, a gente tem que suplementar também. Então, você vai controlar os seus sintomas. Mas entenda, você está controlando os seus sintomas do climatério, os sintomas da menopausa. Mas você não está fazendo o melhor tratamento que existe na atualidade para você. Terapia hormonal é para todo mundo? Infelizmente, não, não é para todo mundo. Existem mulheres que vão ter contraindicações para fazer terapia hormonal, por isso que a individualização é tão importante também. Mas eu sou do seguinte pensamento: quem não tem contraindicação tem indicação. Porque o que você tem que se perguntar quando você não faz a reposição de um hormônio que é tão importante, o que que você pode ter? Porque eu entendo que a maior parte das mulheres que não querem fazer é porque elas têm um medo do câncer de mama por um Perfeito. estudo antigo que não foi feito da forma adequada. Inclusive, esse estudo, ele é de 2002, do ano que eu me formei, tá? Então, ele veio com tudo e mudou muito. Imagina, eu estava entrando na residência médica já com o conceito de que eu não deveria fazer terapia hormonal para todo mundo. O quanto que eu tive que estudar para trabalhar essa crença que foi implantada lá em 2002. Então, essa notícia, eu não quero fazer porque dá câncer de mama. Existem muitos outros fatores que são que causam câncer de mama do que a própria terapia hormonal. A obesidade, o tabagismo, né? Uma alimentação incorreta, o próprio estilo de vida, ele é 70% responsável pelo câncer de mama. O problema é que, às vezes, uma pessoa que é obesa, que não come direito, que está inflamada, que não faz exercício físico, que não tem um sono bom, ela faz uma terapia hormonal que talvez não deveria ser iniciada naquele momento, porque ela deveria ser preparada para ter um estilo de vida, para receber ali a cerejinha do bolo, e aí ela desenvolve um câncer de mama, ela culpa quem? O hormônio. Onde, na verdade, a culpa estava no estilo de vida que ela teve ruim a vida inteira. Exato. E aí ela vai culpar quem? O hormônio. Por isso que a individualização ela é extremamente importante. Hoje, os estudos já mostram que até quem tem câncer de mama na família não é contraindicação. A contraindicação é para quem teve câncer de mama. Para quem teve um AVC, para quem tem trombofilia, até trombofilia hoje a gente consegue readequar alguma coisa, mas ainda a gente não tem essa segurança para fazer, para quem teve trombose e tudo mais. É. Então a pergunta que fica para quem fala, tem outra solução? Tem outra solução para você melhorar os seus sintomas. Mas saiba que se você tem oportunidade de fazer terapia hormonal, se você não tem contraindicação de fazer terapia hormonal, você tem que entender quais os malefícios que você vai ter no futuro decorrente dessa decisão que você teve agora. Perfeito, perfeito. Fabiola, então só complementando aqui, né? Então, mulheres que chegam na menopausa, elas têm um risco maior, né? Gigantesco de doença cardiovascular. Além disso, Alzheimer, né? Alzheimer, 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 além de também, né, o risco de osteoporose. Então, a importância realmente de você ter a ciência que muito quando você não tem contraindicação, e as contraindicações você colocou muito bem aqui, né? E se você tiver realmente a oportunidade de fazer a reposição hormonal personalizada, individualizada, você realmente está tratando e prevenindo essas doenças que são extremamente comuns, né? Quantas e quantas mulheres que chegam no meu consultório com 60, 65 anos, não fizeram essa reposição hormonal, fazem uma densitometria óssea, já está ali na osteoporose, osteopenia, osteoporose. Por quê? Perderam essa janela de oportunidade de tratamento lá atrás, né? Por causa de uma crença que se perpetua até hoje, que caramba, como é difícil tirar isso da cabeça de todo mundo. O hormônio causa câncer. É muito difícil.
é algo que se perpetua. Claro que existem todos os cuidados, exames laboratoriais, algo que a gente vai nos respaldar e fazer o direcionamento a respeito do tratamento. Mas como é difícil tirar isso, né? Hormônio causa câncer, hormônio causa câncer. É Eu uma... vou até falar um pouquinho do estudo aqui, para quem tem esse conceito de que hormônio causa câncer. O estudo, gente, foi feito em 2002. Foi um grande estudo, um investimento muito alto. Só que foram feitos em mulheres, todo tipo de mulheres. Mulheres obesas, mulheres tabagistas, mulheres diabéticas, mulheres hipertensas. Justamente eles pegaram o mundo inteiro ali. Olha, vamos fazer com todos Colocaram os tudo tipos de no mulheres. saco só. Todo Pronto. mundo no saco só, não houve personalização de nada. E mais, o hormônio que foi usado na época foi o Premarin, que era um hormônio extraído de égua prenha, do cavalo. Urina de água prenha, pessoal. Então, para e pensa, a gente não faz essa terapia hormonal, não é isso que a gente faz na atualidade. O que foi feito em 2002, há 20 anos atrás, gente, 23 anos atrás, ele não é reproduzido mais. Da maneira que foi feito o estudo e a medicação que foi utilizada, era óbvio que ia ter efeito colateral. E é por isso que a gente aqui foca, tem que ser personalizado. Porque muitas vezes, se você pegar o hormônio da vizinha, da sua prima, da sua tia, você também vai ter efeitos colaterais. E aí, por que a culpa é do hormônio? Não, a culpa foi porque você não fez uma terapia hormonal para você, com a dose para você daquilo que você precisava. A culpa está aí em a gente colocar todo mundo no mesmo balaio. E isso não é verdade, isso não pode ser feito dessa forma, E olha entendeu? só, aí a Mia até colocou aqui, por que não se fala tão mal de anticoncepcional, né? Não é isso? Perfeito, Porque, pô, a perfeito. mulher, menina com 14, 15 anos já começa a tomar anticoncepcional e ninguém critica. Chega a ser hipocrisia, porque os Hipocrisia, médicos que né? prescrevem o anticoncepcional são aqueles que são contra a terapia hormonal. Eu Exato. Aí, fico. mas o que que o anticoncepcional é, gente? É uma bomba de hormônio que a mulher já começa a usar ali para regular ciclo ou para melhorar a pele, né? Nem, Justamente. muitas vezes nem usa para método anticonceptivo, usa para outras coisas. Então, isso beira o absurdo da hipocrisia, da contradição. Fala assim, meu Deus, mas espera aí, se você é contra o hormônio, por que lá atrás você prescrevia para sua paciente de 14, 15, 16 anos, o hormônio é o anticoncepcional? Acho que isso é importante a gente dizer, que esclarecer, né? Tem mulheres que já usaram anticoncepcional durante 15, 20 anos, né? E aí imagine E o que quanto usam no climatério. que usam no climatério, então não faz 40, quarenta e sentido cinco nenhum, anos. né? Wesley, eu tenho uma amiga, não sei nem se ela tá aqui, mas ela é médica, tá? E ela chegou para mim, ela tava com há uns 2 anos, com 43 anos, aí ela tava usando um método contraceptivo, continua estradiol. E eu falei assim, nossa, mas você vai ter trombose, por que que você tá usando isso? Ah, mas meu ginecologista daqui de Vitória falou que não tinha problema, ela é de Vitória. Eu falei assim, amiga, você vai ter uma trombose. Isso foi no sábado. Na segunda, ela me ligou e falou assim: Nossa, parece que você botou um troço em mim, porque eu tive dor hoje, acabei de ir no vascular e tô com trombose. Olha isso. Eu falei pra ela, aí ela falou assim: Não, nossa, sua palavra tem poder. Eu falei, Tem cara, mas era uma poder. coisa óbvia. Eu falei, era uma coisa óbvia que você teria. Então, assim, as mulheres, às vezes, elas não têm medo de usar contraceptivo até os 45, mas aos 50 ela tem medo de usar terapia hormonal. Entendeu? Então, é É uma coisa que a gente fala impressionante. assim: É, É um gente, paradoxo, né, Mitch? É muito doido isso. justamente, É. gente, o contraceptivo, ele é um hormônio sintético. Ele potencializa muito mais você ter câncer de mama e de ter um efeito trombótico do que a terapia hormonal. Entendeu? Então, assim, eu aconselho as mulheres após os 40 não usar contraceptivo, procurar aí um método não hormonal. Na verdade, eu aconselho a vida inteira, né? Só quem precisa mesmo, não quer usar um método não hormonal. Mas principalmente depois dos 40, a mulher ela não deve usar contraceptivo hormonal. Principalmente oral, não deve usar. Ela tem que usar um método não hormonal. E na menopausa, no climatério, poder beneficiar aí dessa terapia hormonal bioidêntica. Só para vocês entenderem. A terapia hormonal que nós fazemos, ela é a gente não fala que é totalmente bioidêntica, ela é isomolecular, né? O termo Isso. melhor. É uma molécula muito semelhante à que o nosso organismo produz. Então, seria mais ou menos
ele é fabricado, mas seria mais ou menos aquilo que a gente produz, o que é totalmente Se diferente do assemelha, né? contraceptivo, se assemelha muito, né? É a mesma molécula. Pra gente falar que era bioidêntico, você tinha que ser uma coisa nossa mesmo. Mas ela é isomolecular, ela não é sintética igual um contraceptivo. Então, e tem que aproveitar o tempo que você pode usar, porque eu até vi que tinha uma pergunta aqui, ela até perguntou de novo o que é janela de oportunidade. A janela de oportunidade é quando é seguro você iniciar o tratamento, tá? Hoje a gente fala que é até 10 anos depois da última menstruação. Então, se você parou de menstruar aos 50, é até os 60, se você parou aos 53, até os 63, ou no máximo iniciar ali até os 60 anos, na verdade, né? Então ela fica 10 anos da última menstruação ou iniciar até os 60 anos. 63 não, até os 60. Mas olha, eu tô com 60, ou eu já parei de menstruar há 12 anos, tô com 58, eu não posso mais me beneficiar com a terapia hormonal. A gente só tem que tomar um cuidado para quem perdeu a janela de oportunidade, porque nesse grupo específico a gente pode potenciar, em vez de proteger eventos cardiovasculares, a gente pode potencializar, tá? Então, por quê? Porque imagina que você tinha lá, né, a sua circulação, estava fluindo sangue, depositaram ali placas de gordurinha, e essa placa de gordurinha, muitas vezes ali, ela não está totalmente grudada. E o fato de você não ter feito a terapia hormonal, você perdeu ali a elasticidade do seu vaso, e quando você entra com a terapia hormonal, pode essa elasticidade soltar uma placa e você tem um AVC, você tem um infarto. Aí você vai perguntar, mas então eu não vou usar. Precisaria ali fazer uma toma com score de cálcio para a gente ver como é que está, fazer um Doppler de carótida para ver se tem alguma placa mole e mais uma vez individualizar. Então, assim, não é que todo mundo que saiu da janela da oportunidade não pode usar, mas essa mulher em si, ela pode apresentar alguns detalhes que nos impossibilitem de fazer uma terapia hormonal com segurança. Aproveitando, né? Olha só que legal, né? Então vamos lá. Então a mulher entrou na janela de oportunidade, entrou na menopausa, ela começou a fazer essa reposição, né, dos hormônios bioidênticos, você colocou muito bem que eles é o hormônio isomolecular, é o qual a gente defende aqui. Eu te pergunto, é para sempre, Fabiola? E aí, a mulher vai usar isso aí até 70, 80 anos, então ela começou ali por volta dos 40 e se beneficiou demais, ela entendeu que ela vai prevenir a osteoporose, ela entendeu que esse tratamento de hormônio bioidêntico vai ser importantíssimo para a saúde cardiovascular, ela está usando regularmente. Mas e aí, é para usar até o dia da morte dela? Me conta aqui qual que é a sua visão. Ó, no consultório, quando as mulheres me perguntam isso, a minha resposta é até a próxima consulta. Legal. Essa é a minha resposta sempre. É até a próxima consulta. Por quê? Porque você vai entender a dose, você vai entender os efeitos colaterais, né? Mas hoje, antes, a ciência ela falava que tinha que ser 5 anos. Isso caiu por terra, tá? Enquanto persistirem as condições que nos deixaram entrar com a terapia hormonal, enquanto essas condições persistirem, a gente pode usar para sempre. Legal. Tá? Então, é assim, você não aumentou o peso, você não teve nenhum problema cardiovascular no meio do caminho, você não passou a fumar. Se as condições que me permitiram continuar, não apareceu, por exemplo, um câncer de mama. Então, as condições que me fizeram iniciar a terapia hormonal, se elas persistirem, você pode fazer a terapia hormonal para o resto da vida. Legal. E aí, é importante a gente falar um pouquinho as contraindicações, né? Que você deu uma pincelada aqui, né? Então, por exemplo, olha, quando que eu não devo usar de jeito nenhum essas terapias hormonais bioidênticas? Assim, aquela contraindicação máxima, e é claro que existem algumas contraindicações relativas, Relativas. relativas, né? Não, ó, você pode usar, mas a gente vai estar monitorando isso aqui de perto, tal, né? Me fale quais são essas contraindicações da sua visão, Ó, assim, de cara, né? então, câncer de mama não é história pessoal de câncer de mama, não é história familiar de câncer de mama. Uhum. Para mulheres que têm história familiar e decidiram fazer o BRCA1 e o BRCA2
em que você tem a mutação genética, tá, gente? Uma coisa é você ter uma mutação genética que faz você ter possibilita você ter um câncer de mama. Outra coisa é você ter uma história familiar de câncer de mama. São coisas diferentes. Totalmente diferente, Totalmente totalmente. diferentes, né? Tipo, assim, às vezes, mas eu tenho um problema genético. Não, não é genético. Genético, você fez um estudo e mostrou que você tem grandes chances de ter câncer de mama. Então, para aquelas que têm mutação de BRCA1, BRCA2, se essa paciente ainda tem a mama, então eu não faria, tá? Eu falaria, olha, vamos fazer então a retirada da mama, né? Seria proposto, para daí então fazer a terapia hormonal, porque realmente potencializa para as que têm a mutação genética, para quem tem história pessoal de câncer de mama e para quem tem algum efeito, algum evento cardiovascular, seja um AVC, seja um IAM, né? Doenças hepáticas, ela ainda é uma contraindicação relativa, mas hoje a gente faz muito o transdérmico, a gente não faz mais com a passagem hepática, né? Hoje a gente faz transdérmico, hoje a gente faz subcutâneo, então a gente não tem mais isso, vai atacar meu fígado. Não. Inclusive, quem toma terapia oral, que tem a passagem hepática, tem Claro. muito mais chances de fazer uma agressão no fígado. Então, hoje, a contraindicação absoluta para mim seria história pessoal de câncer de mama, uma história, um evento cardiovascular. A trombofilia, né? Para quem teve trombose mesmo, é relativo, é Relativo. possível fazer, mas precisa de um cuidado muito grande, precisa de um olhar muito de perto, né? Então, E seriam esses. uma doença vascular, por exemplo, um AVC, tipo um AVC, é uma contraindicação relativa, vamos dizer assim, né? Ela é uma contraindicação relativa, mas eu acho que foi aquilo que eu te falei, né? A gente acaba tendo que estudar Sim, bastante, ver se tem algum trombo mole em carótida, ver sim, score de cálcio, porque de fato, às vezes a terapia hormonal, ela pode liberar ali uma placa, porque ela aumenta sim. ali o óxido nítrico, né? Então acaba fazendo uma complacência ali no vaso. Então ela pode acabar, se ela tiver uma placa mole, que pode ter sido a causa de um AVC isquêmico, por exemplo, ela pode causar novos eventos. Por Então é exemplo, um. perfeito, e aquelas mulheres que fizeram esterectomia por histórico de câncer de útero. E aí, ela vai se beneficiar? É uma contraindicação? Me fala. Câncer de endométrio também. É, Aí a gente exato. não pode fazer, eu até tinha esquecido dele. Câncer de endométrio também, não pode. Não pode fazer Exatamente. porque Então, você está com estrogênio. exatamente. Então vamos lá. Câncer de mama, você tem o histórico, é uma contraindicação. Câncer de endométrio, né? E tem essas contraindicações, ou Isso. doença hepática, né? Vamos dizer assim, e existem as contraindicações relativas aí, que é uma trombofilia, Isso. alguma coisa Uma nesse sentido. trombofilia. É. É. Ou seja, tá vendo que a janela de oportunidade e as indicações são muito maiores que as contraindicações. É importante, eu falo muito isso porque eu defendo muito o jejum intermitente, né? Jejum intermitente existe aquelas contraindicações absolutas, relativas, mas só que as contraindicações mal cabem numa palma da mão, né? E aí, obviamente, as indicações, os benefícios são muito, muito maiores. Legal demais, Fabiola, muito bom. É importante a gente falar tudo isso porque, meu Deus, como é difícil tirar esse mito a respeito de câncer, né? Aproveitando, né? Aí uma dúvida particular. Uma mulher que fez ali uma mamografia, deu BIRADS ali duvidoso, 4, tal. E aí, que você pensaria a respeito, né? Faria essa reposição ou não? A mulher está com todos os sintomas. Tem ali uma indicação suspeita de um nódulo ali que possivelmente poderia ser cancerígeno. E aí? Eu biopsiaria primeiro. Se vem um BIRADS4, eu pegaria um estudo anatomopatológico ali da lesão para eu ter certeza que ela não tem um câncer de mama ainda não diagnosticado. E caso desse negativo no anátomo-patológico, eu faria terapia Sim. hormonal, É o sim. que eu faria isso também, com certeza. É uma dúvida minha, mas já tinha mais ou menos a noção da resposta. Legal. Pra gente estar bem seguro, né, Wesley? É super É, importante claro, isso, a gente estar seguro. com Né? E, certeza. gente, Segurança acima é de por isso que tudo, eu né? falo também, né, na consulta. Uma consulta para terapia hormonal, ela não pode durar 15 minutos. É, Não tem como durar 15 minutos. Às vezes você vai e fica no médico 15 minutos. Como é que você vai falar tudo isso? Como é que a gente é, vai conversar sobre tantos fatores importantes, individualizar você? É uma consulta que dura 1 hora, não tem como. é. Né? É Não tem porque como o médico te ouvir em 15 minutos. exatamente, porque envolve também hábitos de vida, não é simplesmente olhar exame e você sair Justamente. prescrevendo. Não, você tem que passar por todos os pilares: hidratação, sono, gerenciamento do estresse, o que toma, não toma, o que já fez. É impossível em 30, 20, nem 30 minutos você consegue,
né? Sim. E aí, pessoal, já vai deixando as suas dúvidas aqui. E a gente tem alguns mitos e verdades, né, Fabiola? Que eu acho que é uma das coisas que também gera muita dúvida, né, para algumas mulheres. E aí, menopausa engorda, não engorda? Qual que é a sua concepção, né? Porque as mulheres colocam a culpa na menopausa. Engordei por causa da menopausa, né? Engordei por causa de hipotireoidismo, mas a É, da pessoa tireoide, continua. é. Mas a pessoa continua tomando lá seu refrigerante, tá É, sentada na televisão só assistindo Netflix, né? E aí ela não sedentária, a culpa é da menopausa. Mas eu até entendo, porque muitas vezes, Fabiola, né? A pessoa começa a ter essa sintomatologia, acha que é normal, vai no médico, e aí depois essa sintomatologia se agrava, a pessoa não consegue nem ter força para sair da onde está. Eu não vou fazer culpa aqui em relação a isso aqui, eu vou fazer culpa dos médicos que não identificaram lá atrás. Porque se a mulher está dando sinais iniciais, você tem que tratar para não chegar no agravamento da pessoa não ter forças para reagir e aí acaba indo para o psiquiatra, né? Como você disse aqui no início da live, porque não, tô estranha, tô cansada, fadigada, acho que eu tô com depressão. Aí é muito mais simples procurar um psiquiatra, a pessoa sai com uma receita ali de antidepressivo, um ansiolítico e fica nisso pro resto da vida, né? sim. Então, assim, é legal a gente estar falando que, assim, que é importante demais, né? Vocês identificarem esses sintomas, procurar um profissional qualificado para você tratar o quanto antes para a coisa não se agravar, a pessoa não esperar chegar no fundo do poço, porque chega no fundo do poço, a mulher já está com obesidade, ela já está com alterações cardiovasculares, osteoporose e por aí vai. E óbvio, né, Fabiola, a qualidade da pessoa, da mulher, fica totalmente comprometida. Mas e aí, o hormônio, a menopausa engorda? Então, a gente sabe, né, que quando a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo vai diminuindo, né? Mas é possível, sim, você manter o peso. Inclusive, eu falo hoje, eu sou mais magra do que eu era aos 40, aos 30 Legal. até. Entendeu? Então, assim, essa desculpa é, é uma desculpa, é para quem não faz o que tem que ser feito. Por exemplo, gente, adulto faz o que tem que fazer, tá? Faz o que precisa fazer, a gente não faz o que a gente gosta. Eu comecei a praticar musculação mesmo depois dos 40. Por Olha quê? só, Porque eu tarde, hein, sabia Fabio? a importância É, Saber a importância de ganhar massa magra. E musculação não é uma coisa que a mulher gosta de fazer. não é Muitas prazeroso, né? vezes não vai, não é gostoso. Então, assim, muitas vezes a gente faz um exercício aeróbico, a gente até alimenta corretamente, o nosso metabolismo realmente ele diminui, mas isso não é desculpa para dizer que a gente engorda na menopausa. Então, assim, apesar do seu metabolismo estar diminuído, se você fizer se alimentar direito, dormir direito, fazer um exercício físico, fazer uma musculação para ganhar massa magra, você vai manter o seu corpo e você vai manter o seu peso, sem sombra de dúvida. Legal, muito bom, Fabiola. Aí, olha só, falando disso, olha só que interessante. ca.le.i.gu é o nome que uma pessoa se identificou aqui, né? O uso anticoncepcional Pietra ED por muitos anos é prejudicial. Bom, vamos lá, vamos falar. Não sei se você pode falar abertamente aqui dos homens comerciais, mas enfim, eu não tenho problema. A gente pode falar aqui Libian, Timbolona, Pietra. São hormônios sintéticos, né, ô Fabiola? Explica aí realmente se isso faz bem ou mal. Acho que sim, é complicado, né, a respeito. Você chegou a ver essa dúvida aqui? Não, eu não cheguei a ver, mas eu só tenho uma dúvida. Você usa o Pietra como anticoncepcional ou você usa? É porque o Pietra geralmente ele é uma escolha para a gente fazer tratamento de adenomiose e de endometriose. A Uhum. gente não usa ele como contraceptivo. Até ele até faz Ela a colocou aqui, ovulação. usa como anticoncepcional. Tá aqui, Então, né? não é uma escolha como método contraceptivo, tá? Ele até pode fazer ciclos anovulatórios, mas ele não é contraceptivo, ele não vem como contraceptivo, ele é É, tratado para tratamento de endometriose e de ela colocou adenomiose. adenomiose aqui, ela colocou. Isso. Uhum. Mas você pode engravidar com ele. O É, Pietra ele não é considerado assim que você não vai anovular, ele não é para contracepção. Entendeu? Ele é para legal. tratamento de adenomiose e de endometriose. Se eu uso ele, então assim, eu não uso ele como primeira escolha, tá?
Não uso. E como método contraceptivo, ele não é, mas ele não é é de longe a minha primeira escolha para tratamento também de endometriose e de adenomiose. Mas ele pode ser usado, tá? Ele pode ser usado. Legal, muito bom. Olha só, Fabiola, eu gostei muito dessa fala que a queda dos hormônios é impiedosa. Chega um momento que o estilo de vida saudável não é suficiente. É exatamente isso. A pessoa ela criou o alicerce ali e tal, de estilo de vida saudável, dorme bem, gerenciamento de estresse, atividade física, suplementação, manipulados, fitoterápicos, mas chega uma hora que não dá, não. Não dá. Não dá, não dá. Não dá, né? Então, assim, faz toda a diferença. Eu costumo dizer que, assim, né, eu faço uma analogia, né? Quando você toma fitoterápicos, que eu sou muito favorável de usar fitoterápicos, suplementos, fazendo uma analogia, é como se fosse vereador, um prefeito, em relação ao que comanda do seu corpo, né? Vamos lá, vereador e prefeito, o que eles comandam ali? É a sua cidade, o seu município. Agora, quando você fala de hormônio, é como se fosse um presidente, manda no país todo, manda no seu corpo inteiro. Por isso que você se beneficia demais fazendo essa reposição de hormônio bioidêntico, uma testosterona bioidêntica, um estradiol, uma progesterona. Por isso que realmente você se beneficia, porque ela tem uma ação muito mais sistêmica, né? Não é uma coisa pontual. E você colocou muito bem, fitoterapia ameniza os sintomas, mas não vai resolver 100%, né? E eu gosto muito de fitoterápico, usar semifuga para melhorar onda de calor, o óleo de prímula para melhorar a parte da TPM. Existe um patenteado que eu gosto muito, que é o Hormona, né? Que melhora muito essa parte de sintomatologia. E aí, obviamente, a gente tem que saber o momento certo de usar, fazer a combinação, quando tem que fazer, enfim, por isso de uma análise sistêmica. E E aí, eles também Fabiola, são opções, né, para quem tem contraindicação. e pronto, Então, assim, exatamente isso, para você ter uma qualidade de vida. Ter uma contraindicação absoluta. Você pode usar fitoterapia. É é exatamente contornar isso. justamente os sintomas. É que quando a gente não pensa na terapia hormonal na mulher, a gente não está tratando a causa, que é o hipoestrogenismo. Isso. Então não adianta. E, gente, nós que estamos. Eu falo com meu marido isso, eu falo, gente, eu tô na metade da minha vida. Eu vou viver 90. Então, Legal. não tem como eu viver os outros 45 definhando, aceitando que eu vou ficar velha, que eu não vou ter disposição, que eu não vou ter mais libido, que vai ter ressecamento vaginal, que meu cabelo vai cair. Então, assim, não dá pra gente aceitar isso. Os outros 45 anos, eu tô na metade da minha vida. Hoje a gente vive 90 anos com facilidade. Poxa, como é que você quer viver os próximos 45? Essa pergunta, ela faz a gente mudar o jogo, né? Ela faz mudar, não, eu quero viver bem, então eu vou procurar. E uma coisa muito interessante, Wesley, às vezes as mulheres, é, elas falam, ah, mas terapia hormonal pode ser caro, porque de fato não é barato, né? Terapia hormonal, ela não é um tratamento Mas, ô, barato. Fabiola, cara ficar doente, tá? Eu sempre falo Justamente, isso, né? justamente. Cara ficar doente e ter uma doença, né? E tomar, Cara, você não conseguir produzir, você não trabalhar, cara, você produzir. tratar É mal cara seu você gastar marido, dinheiro cara, com tratar mal seus remédio, filhos, né? né? E outra Exatamente. coisa, você vai acabar revertendo esse dinheiro para comprar remédio para tratar Isso aquilo no que você está futuro, sentindo, né? né? E caro foi o que você falou, é ficar doente, é você ficar de mau humor, é você não tratar sua família bem porque você tá mal, entendeu? É você não conseguir levantar para trabalhar. Isso que sai caro, né? É. Tá muito bom. E há Olha que impacto, né? Inclusive no trabalho. legal, legal, Fabiola. Olha só que legal aqui para a gente encerrar. Eu adoro o jejum intermitente como estratégia junto com essa terapia hormonal. Deu muito certo. Olha que legal. Maria Fininha, né? E aí, que legal. Semana que vem a Fabiola vai estar lá comigo. A gente vai fazer uma imersão, né, Fabiola? Ela vai estar Vamos. como aluna lá. É claro que ela vai contribuir demais com a expertise dela, mas eu vou falar bastante de jejum intermitente como estilo de vida. Vou falar de terapias injetáveis, no qual eu realmente gosto muito dessas reposições de vitaminas, tudo. Que, obviamente, a via endovenosa, intramuscular, é uma via diferente, né? Que também pode ser usada dentro de vitaminas. Da mesma maneira que você toma via oral, você pode fazer endovenoso. Aí eu já faço uma pergunta em cima das terapias hormonais. Existem vias, né? Existe a via transdérmica, existe a via oral, existe os implantes, que ó,
existe uma denominação que eu não gosto, que é o chip da beleza, né? Que acabou que ficou deturpado esse nome, mas eu queria saber de você, né, Fabiola, por que realmente, né, a gente, na verdade, assim, a gente tem que ter essa visão sistêmica, integrativa, de escolher a melhor via, né? Mas é bom deixar claro que as vias transdérmica, a via por implante, né? Vamos falar um pouco de implante aqui, né? Acho que implante é uma via que também deu uma revolucionada na vida das mulheres, porque tem mulheres que esquecem de passar o transdérmico ou não se adaptaram, né? E aí é legal a gente estar falando dos implantes. E vamos deixar de lado esse termo, né? Chip da beleza, né? Acho que eu não gosto muito dessa, porque criou assim, uma polêmica e uma nomenclatura muito ruim, né? Eu vou até tirar uma dúvida sobre essa parte de vocês, uma dúvida de vocês sobre essa parte de via de administração. O que acontece? A terapia hormonal, se você. A maior parte dos médicos que não se atualizaram fazem ela de forma oral, tá? Isso. Só que ela não é a primeira via de escolha. Por quê? Por causa da passagem que ela tem pelo Hepático. fígado e também em pacientes, em mulheres principalmente que têm uma dislipidemia, pode potencializar um efeito cardiovascular aí, um evento cardiovascular. Então, ela não é a primeira opção. Quando a gente fala em terapia hormonal, a gente fala em 3 hormônios principais, tá? Que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona. O chip da beleza, ele é Uhum. a gestrinona, tá? Não é nenhum dos 3 que nós usamos no climatério e na menopausa, a gente não, e pós-menopausa, a gente não usa nenhum dos 3. Desculpa, a gente usa esses 3, a estrogênio, progesterona e testosterona. E a gestrinona, que é o chip da beleza, ele, ele até tem um efeito antiestrogênico. Então, teoricamente, ele nem é indicado para a gente usar no climatério. Ele pode ser usado? Poder, pode. Individualizando, a gente até pode usar, mas não é a terapia bioidêntica que a gente faz. Quando a gente fala em hormônios isomoleculares, são esses 3. A gestrinona não é o chip da beleza, ele não é o hormônio que o nosso corpo produz. Então eu vou voltar para os 3 só para vocês tirarem essa ideia aí do chip da beleza, tá? E quando a gente vai falar em implante, a melhor via que a gente sabe para fazer reposição hormonal de testo e de estrogênio, ela ou é a transdérmica, que é o gel, né? Ou o adesivo, ou a subcutânea, que é o implante, tá? A progesterona, que é o outro hormônio que a gente dá, que faz a proteção endometrial em mulheres que têm útero e que inclusive melhora o sono, melhora o humor, porque ela é um hormônio mãe. A progesterona a gente faz de forma oral. Por quê? Porque os estudos oral ou vaginal não faz nem transdérmica e nem subcutânea. Então eu sei que tem colegas que às vezes colocam progesterona no seu gelzinho, coloca progesterona no implante, mas a progesterona, para ela ter a função de proteção endometrial, de não dar câncer de endométrio, ou ela precisa ser via oral ou ela precisa ser vaginal, tá? O estrogênio e a testosterona, apesar de alguns médicos fazerem estrogênio oral e tudo, não é o ideal. É Por transdérmico. que muitas mulheres preferem o implante do que o transdérmico, que é o gel ou adesivo? Por causa que muitas vezes a via de absorção ela é prejudicada, a pele absorve bastante, mas ela não absorve 100%. Segunda coisa, existe um efeito de reação cruzada. Então, a mulher que tem criança em casa, que tem pet em casa, que cuida do neto, muitas vezes ela pode passar esse gel que ela passou, que seja atrás do joelho, que seja na face interna da coxa. Ela dorme, ela deixa ali na cama, ela usa uma toalha, a criança pega, ela pode causar puberdade precoce em crianças e até tem história de sangramentos em pets. Caramba. Então, tem essa reação cruzada. Ah, mas ela funciona menos, o implante é melhor? Não, não é que o implante é melhor.
Se você não tem criança em casa, se você não tem pet, eu tenho, por exemplo, professoras que cuidam de crianças. Como é que essa mulher vai passar uma testosterona de manhã e ir para a escola cuidar da criança? Ela vai fazer reação cruzada, ela pega as crianças no colo. Essa mulher, ela não tem como usar, por exemplo, o gel, o spray. Perfeito. É. Não tem como usar. Então é por isso que vem a personalização. Mas se você, eu não cuido de criança, eu não tenho cachorro, eu não tenho esse problema com a reação cruzada, o gel é uma opção. Ela é pior que o implante? Não, ela não é pior que o implante. Lógico que tem mulheres, né, que às vezes a gente tem que a testosterona, geralmente, e o estradiol a gente passa de manhã. O estradiol pode ser usado à noite, mas geralmente a gente usa ele de manhã até. Então você tem que esperar secar. Aí demora 20 minutos para secar, para você pôr a roupa. Aí você tá com pressa, aí você coloca a roupa logo e aí não absorve. Então tudo ele tem que ser realmente visto que é melhor, que adequa o seu estilo de vida ali, a sua rotina. Porque eu, por exemplo, eu não consigo passar Todo dia. todo dia e eu também tenho criança em casa. É, Então, eu tenho um cachorro. Então, a minha opção foi pelo implante. Aí é. você vai perguntar, mas você botou o implante da beleza? Não. Eu tenho um implante de estradiol e de testo. E a Pronto. progesterona Via é oral. via oral. Então, Isso. você vê como é tão personalizado, como é tão, né, Perfeito. detalhado esse tratamento. E então, assim, o implante ele não é a única via. Eu não vou dizer que é a melhor via, tá? Não existe melhor via, existe a melhor via para você. A sua melhor via é essa. É, e perfeito, eu tenho uma paciente que ela tá na menopausa, ela fala assim, doutor, eu não aguento mais o esfrega, esfrega. Ela fala bem assim. Não, imagine que isso vai ser pro resto Ai, da meu vida. Deus. Hã? Você tem Como? que passar. Gente, você tem que passar creme no rosto, você tem que passar, fazer a sua skincare, agora creme na perna, entendeu? Então, É, para quem gosta de praticidade, o implante ele é uma ótima opção, fantástico, entendeu? muito bom. Maravilha, Fabíola, que bate-papo gostoso, que bate-papo legal, passou rapidinho aqui, né? A gente esclareceu muitas dúvidas. É claro que uma live só não é suficiente, porque existe uma profundidade no tema, mas a gente tentou aqui esclarecer as principais dúvidas, mitos e verdades. E aí eu acho que o que fica de mensagem para todas as mulheres é que você não tem que passar por essa fase sofrendo. Acho que essa é a principal mensagem. Procure um médico, um especialista que tenha essa visão sistêmica, essa visão personalizada, para que realmente você possa chegar nos seus 50, 60, 70, 80, 100 anos tendo qualidade de vida. Isso é muito importante. Legal? E assim, não aceitem, tipo, não tem tratamento, é da idade, né? Que é uma frase que a É, gente ouve bastante, é da idade, não aceitem isso, sabe? A gente tá numa fase muito boa, uma fase que a gente tá produzindo, nossos filhos estão crescendo, nossa, a gente merece, sabe? Merece viver bem, e viver bem pro resto da vida, isso é uma escolha nossa diária. perfeito, muito bom. Fabíola, obrigado, tá? Pelo Obrigada a carinho, você pelo pelo seu convite. tempo, foi muito legal. Vamos marcar outras para frente, a gente pode Vamos. trazer, né? Saúde da mulher é um tema que gera muita interesse aqui de todo mundo, né? Obrigado por contribuir. E amanhã nos vemos, né? Vai estar lá na clínica, Vou. né? Amanhã eu vou na Nos clínica. vemos, vai estar na clínica. E ótimo dia para você. Aqui tá meio Obrigada. chuvoso, aqui em Vila Velha. Nem sei se eu vou dar um mergulho no mar, mas estou descendo aqui para ir para academia. Um beijo. Tchau, Tá tchau, bom, um beijo, pessoal. gente. Tchau. Tchau.